A gente fica É, checando uma coisa, checando outra. eu Pronto, quero nós saber do temos. link para compartilhar. Era todo O mais legal compartilhar. desse podcast é que a gente não engana ninguém. Todo mundo já sabe que a gente começa a transmissão autistando e vai assim até o final. Não tem propaganda enganosa. Já está no título avisado. Já está todo mundo avisado que a gente começa a transmitir autistando. Pois é. Hoje nós temos a equipe completa aqui, né? Inclusive, eu falei da última vez que eu tinha investido numa interface de áudio com 4 buracos para enfiar 4 autistas dentro, né? Que dá mais trabalho sou eu, que sou maior. Pois é, você caber nesse buraco, né, sabe? Mas, enfim, minha única chateação técnica é que eu não estou ouvindo a Celiane aqui dentro. Tá ouvindo aqui fora? Estou ouvindo fora. Aí fica... Tá ouvindo com o zóio. Ouvindo com os olhos. Talvez se eu fizer assim, funcione. Fica um lado com e um lado sem. Eu boto assim. E o bom é que isso faz parte da nossa treta de hoje. Gente, eu fiquei pensando... Nós somos 4 monstros aqui, né? Tem 2 aqui do lado de cá. O meu perfil, ele já são tretas apresentadas de forma fofinha, mas sempre tretas, né? E aí agora eu vou ficar com fama nos podcasts também de quem gosta de treta. Daqui a pouco, treta never ends, como eu costumo dizer. A treta never ends. Daqui a pouco a gente vai mudar o nome desse podcast para Blue Angels Gossip. Ou então, assim, o Angels é putaria, né, cara? Para ficar bem assim, debochado, né? Para ficar bem debochado. Vai ser a fofoca do anjinho azul. A gente vai chamar de vixe, tretei. Pode me dizer uma coisa? Não, você não pode me dizer uma coisa. Olha, por favor. Eu estava dizendo vai que cuidar da sua vida. São 5. Tem uma que é 2 em 1. É o combo, é o pacote. Tem pessoas que são combo. Mas, enfim, estamos no segundo episódio, estamos com a equipe completa. Meus queridos, vamos fingir que a gente é habilmente social, vamos fingir costume, se apresentem. Boa. Sabe, começa você, então. Caramba, vamos lá. Eu sou Sávio. Tem que pensar rápido. Sávio Mota, eu sou autista, obviamente, também sou pai de uma criança autista de 6 anos. Eu vou fazer a autodescrição também, né? Aproveitar. Ou não é necessário, que é podcast, mas a gente tem um vídeo, então vou fazer. Sou um homem mestiço, de pele clara, cabelos pretos, barba, também com alguns fiapos brancos já. Estou vestindo uma camisa preta com gravuras de fósseis de dinossauro cinza. E, bom, é isso. Acho que estou usando um fone de ouvido. E é isso. Bom, sou servidor público municipal e trabalho na Escola do Parlamento de Fortaleza, nesse momento. Inclusive apresentando um ciclo de palestras nesse mesmo formato que a gente está aqui, pelo Google Meet. E aí, bom, é isso. Não sei se eu tenho muito mais coisa para falar, não, gente. Fica à vontade. Beleza. Celiane. Bom, meu nome é Celiane Chaves, eu tenho uma formação, audiodescrição, bem lembrado. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos escuros, longos, estou vestindo uma camiseta preta com um colar de pedra vermelha. Uso óculos, estou usando fone de ouvido. Sou advogada por formação, né? Formei em direito. E tenho hiperfoco, estudo medicina chinesa, né? Sou autista, não tenho filhos autistas, mas tenho um monte de sobrinho, parente, agregado autista. E é isso. Estou por aqui. Karine. Oiê, saudações cordiais terráqueas, né? Eu já me apresentei no primeiro episódio, mas por uma questão de toque de continuidade, preciso fazer a audiodescrição aí do Sábio, porque eu nunca consigo lembrar de me descrever. Eu sou uma mulher branca, mas eu costumo dizer que eu sou amarela, tá? Tenho cabelo preto, longo,
uso óculos. E estou usando uma blusa azul. E não estou usando fone porque eu sou do contra, eu sou rebelde. Invejosos dirão que eu aprecio uma treta, mas, na verdade, o meu hiperfoco nessa vida é entender por que e como as pessoas fazem o que elas fazem. E, em função disso, não tem como fugir das tretas, né? Aparentemente, parece que as pessoas neurotípicas conduzem a vida delas em cometer tretas e deslizes e não se dá conta disso. E a gente sai procurando o sentido dessas coisas, né? Porque as coisas precisam ter sentido. A gente precisa. As coisas. Achei interessante. Uma vez eu estava conversando com um amigo filósofo e ele disse assim: mas eu falando várias coisas, não, mas porque isso não tem sentido, porque isso aqui não faz sentido, essas coisas para você precisam ter sentido, né? É muito importante, você se incomoda quando as coisas não fazem sentido. Eu digo, e para as outras pessoas não é assim, não. Não tem lógica, não tem sentido as pessoas fazerem isso, muitas das vezes da forma que fazem, não é coerente, não é razoável. Precisamos dar sentido. Eu sou Alexandre, eu sou um cara pardo, de barba, uma barba encanecida, quase branca, mas cinza ainda. Eu tenho em torno de 50 anos. Sou buchudo e o bucho está aparecendo, então eu tenho que dizer, né? Estou com uma caneca de café na mão, estou usando uma roupa, uma camisa. Nem sei definir essa cor, é uma espécie de rosa meio fosco. É um marrom desbotado. Marrom desbotado, assim, né, com a xícara de café na mão e usando também um shorts que também está aparecendo, tem que ser descrito. Tem que escrever seu joelho, viu? Meu joelho, né? Estamos eu e Celiane na mesma imagem, porque estamos no mesmo lugar físico, né? Estamos fazendo essa live pelo Meet. E aí estamos eu e Celiane no lugar físico, Sávio em outro lugar físico e Karine em outro lugar físico, fora de Fortaleza, na cidade que ela mora, que é o Bajara. Né? O Bajara City. O Bajara Town. E hoje estamos aqui para falar de monstros. Exatamente. Porque a Ana Karine achou outra treta na internet que precisa ser abordada e precisa ser falada. Quem diria que a Ana Karine... Surpreendendo um total de 0 pessoas. É a pessoa... Então, deixa eu trazer o assunto para vocês. Né? Ana Karine é uma mãe pato, polvo, formiga, caracol, que acumula funções e só fica feliz quando está extremamente sobrecarregada por essas funções. Eu encontrava, né, navegando na internet, deslizando o feed, e eu vi uma postagem de uma amiga repudiando um material pedagógico, tá? Um livro pedagógico que é usado nas escolas. E fiz anotação aqui de que eu queria saber o que era, mas eu não tinha tempo para pensar sobre. Então, depois eu fui pesquisar. E eu encontrei uma treta bem grande da educação infantil. Não é? Esse material chama O Monstro na Escola. O monstro vai à escola. Se vocês pesquisarem no próprio YouTube, vocês vão achar várias variantes de até 8 anos atrás de postagem. Esse conteúdo costuma ser apresentado para as crianças no primeiro dia de aula ou na primeira semana. E, segundo os profissionais da pedagogia, o objetivo dele é ensinar quais são as regras do bom comportamento. Está aí na tela, eu não sei se vai aparecer. Dá para ver, eu estou vendo na tua tela. Tá? Mas aí o que acontece é que quando não tem som, quando a transmissão é ao vivo, quando alguém está falando, ele puxa o foco para quem está falando. Aí, como não tem som que eu estou mostrando, eu não sei se vai aparecer. Mas aparece, acho que aparece de lado. Aparece de lado, bota todo mundo de lado assim e aparece. Então vamos fazer 5 segundos de silêncio para as pessoas verem isso aí. Não, pela minha experiência, Alexandre, justamente já levei muitas quedas. Toda a tela compartilhada, ela aparece na live principal. Eu já e o áudio isso, é porque eu me esqueci. O áudio é orientado, justamente orienta quem está falando, aparece do lado ali. Do lado, perfeito. Como somos poucos,
é possível que os três estejam, né, as três telas estejam ao lado. Então, Não, talvez não estão. Da outra vez, pode ser, é verdade, tem É razão. porque na gravação é diferente do que a gente está vendo agora. Eu sei. Ainda Mas, tem isso. Na verdade, talvez tenha um modelo para gravação e outro para live, mas eu acho que seria desperdício. É porque o layout da gravação é minimalista. Ele sempre vai manter a tela compartilhada e uma lista ali, uma linha de telas como essa. Pronto, então pode não estarmos sabendo, mas as pessoas que enxergam já estão expostas a essa imagem. Um monstro ouve com os olhos. E tu? Aí tem um monstro de 3 olhos, de formato redondo, de cor verde, com um sorriso meio boboca, esticando as pernas também, como se fosse um X, os braços e as pernas formando um X. Aí, sim, eu olho para quem está a falar enquanto ouço. E assim, o material, ele é muito variado, tá? Ele está disponível de várias formas diferentes e ele está disponível também em livros. E basicamente a história é o seguinte, vou resumir para vocês. É um menino que vai para a escola no primeiro dia de aula e quando ele chega no transporte escolar, ele vê um monstro. E ele não sabia que monstro podia ir para a escola, né? Segundo o menino. E até aí eu acho interessante a alegoria do monstro como uma coisa desconhecida. Interessante, mas não agradável, tá bom? Porque foi tem quando eu fui. Associar, né? Tem uma coisa assim suavizando o Sim. monstro e tal, mas continua sendo um monstro, né? E aí o problema maior para mim, quando o menino chega na escola, tem uma versão, inclusive, que tem uma musiquinha pavorosa que está na minha cabeça, em que ela diz que o monstro foi na escola e, ora, como é que esse monstro acha que pode ir para a escola? Da onde esse monstro... agora esse monstro acha que pode ser doutor. E eu juro solenemente que eu fiquei ouvindo as crianças cantando isso para os nossos meninos. Tenho certeza que isso vai acontecer em algum lugar. Está acontecendo agora. Agora não quer saber. Então, aí tem a musiquinha do monstro que se matriculou e agora acha que pode ser doutor. E quando a pessoa que está contando a história começa a descrever os comportamentos do monstro, são comportamentos de uma criança autista. São comportamentos de uma criança que não consegue ficar quieta. São comportamentos de uma criança que explora além do que é socialmente agradável para as outras pessoas, ou que é socialmente convencional. Porque está na expectativa social das pessoas, né? Mas que não necessariamente... Isso. A criança escala tudo, a criança não consegue ficar quieta. Quando chega, ela não consegue conversar, os colegas chegam para conversar e ela sai correndo. Assim, não dá, não? Sempre a música dá processinho. A gente está contando. Especialmente devido a que ela retirou o vídeo do ar. Mas não tem só o vídeo dessa pessoa, tá? O meu grande questionamento é que esse é um conteúdo pedagógico. Esse é um conteúdo que é espalhado dentro dos grupos de pedagogia, das professoras que estão se graduando. Eu tenho uma amiga que graduou no ano passado e eu fui conversar com ela para que ela me explicasse como isso é usado dentro do planejamento de aula. E ela disse que esse é um material que é muito difundido. É de escola pública? Toda professora, todo mundo que está passando pela faculdade de pedagogia, em algum momento vai ter contato com isso, porque é um material de educação de comportamento social para as crianças da educação infantil. Isso é problema. Tá? Ele está disponível em PDF, a história, está em vários blogs de pedagogas, material voltado para a pedagogia. E aí, quando chega na sala de aula, o monstro, né, como eles chamam, ele espalha os brinquedos, ele brinca na hora que não é para brincar, ele grita, ele chora, ele não obedece comandos. E existe uma variação de forma sobre como os professores conduzem a situação com o tal do monstro, né? Vou colocar as aspas aqui porque eu vou ficando pistola à medida que eu vou contando a história. E no final, o que mais me incomodou foi o seguinte: as crianças perderam a paciência com o monstro, entre aspas, e brigaram com ele. E aí ele pede desculpa e diz: olha, eu não sabia, é o meu primeiro dia na escola. Mas se vocês me deixarem ficar aqui, eu posso aprender a me comportar. E ao longo da coisa toda, a gente vai passando por situações quando você tem uma criança que precisa ser incluída, a gente vai passando por determinadas situações e a gente reconhece todas essas situações, tá? E
chega aquele ponto em que, assim, a sensação de que eu tenho é que, ora, você não consegue se comportar de acordo com o que é convencionado socialmente, mas desde que você se esforce para se encaixar aqui, a gente pode tolerar você até que você aprenda. E a gente passou por momentos no governo anterior em que se tornou socialmente aceitável que você emita determinadas opiniões ou que você faça determinados comentários que agridem e ferem o direito do outro de estar em determinados ambientes. Ou seja, liberdade de expressão foi confundida com o direito de insultar. Sim. Pronto. E o direito da inconsequência também. É muito comum a gente ver na escola essa coisa. O autista... sem consequência, né? Exato, eu posso me expressar. Ainda tem isso. Essa coisa do poder se expressar que não. A liberdade inclui que isso não terá consequência. E não é bem assim. Não existe liberdade, qualquer que seja ela, sem consequência. Que o seu exercício possa ser absoluto sem consequência. Então, assim, a gente tem as crianças com dificuldade de comportamento. A gente está se esforçando e trabalhando muito para formar professores, né? Eu tenho amigos que estão aí oferecendo curso a preço de custo, só mesmo da produção do curso, para formar professores sobre inclusão. Existe toda uma rede de pessoas tentando, de toda forma, ensinar os professores a incluir. A graduação de pedagogia, ela deve ter 2 disciplinas que trabalham com inclusão, e elas são muito rasas, tá bom? E aí você tem esse material super difundido, super espalhado em todas as plataformas possíveis, né? Em que o professor, ele encara o aluno que não consegue se encaixar naquele padrão de comportamento que é a expectativa social do adequado. E as crianças também, elas são ensinadas a ver como um monstro. Claro. E isso é ruim tanto para as próprias crianças, né? Que elas realmente, se todo mundo está olhando para ela e está dizendo que ela é um monstro, e um monstro no nosso imaginário, apesar de Monstros S.A. ser muito divertido, não é uma coisa boa? Pois não é. Mas a parte de Monstros S.A. tem toda uma mitologia escabrosa. Se todo mundo diz que eu sou um monstro, eu sou um monstro. E a gente tem todo esse trabalho para que os nossos meninos cresçam sabendo quem e o que eles são, e eles aprendam a ter orgulho de si, sendo quem e o que eles são, e não apesar de serem quem e o que eles são. E aí a escola vem com isso. A própria pessoas que deveriam entender de desenvolvimento infantil. É o que eu digo sempre. O pediatra, ele não tem que entender de desenvolvimento infantil. O pediatra entende de doença de criança. Mas um pedagogo tem que entender de desenvolvimento infantil. Não é verdade? Sim. E isso me impactou muito, isso me deixou muito pistola, que eu pensei, meu Deus, o que é que está ensinando para esse povo na faculdade? E aí eu preciso abrir um adendo, afinal isso é internet, e eu não estou falando mal da faculdade de pedagogia. Eu estou questionando que no momento em que a gente tem estatísticas de que 1 em cada 36 crianças de até 8 anos de idade é autista, o professor, ele precisa ter uma melhor formação dentro da graduação, dentro da formação continuada dele, para acolher, para lidar com a diversidade. E isso não está acontecendo. E só que fique claro, né, Karine, mesmo que fosse 1 em milhões, isso seria necessário. A questão é só que isso evidencia, assim, de uma maneira incontornável, a necessidade de trazer isso para reflexão imediata. Assim, não tem como você escapar disso, isso é necessário. Consegui ouvir desculpa aí, consegui ouvir a Celiane, estou super feliz aqui. Viva! E esse assunto me deixou muito incomodada, e aí eu sugeri essa pauta justamente por isso, porque assim, todos nós temos hoje questões psiquiátricas e psicológicas em função das nossas dificuldades sociais, em função das pessoas terem constantemente nos apontado o quanto nós éramos inadequados. Não é? Sim. E o impacto disso hoje com crianças é muito grande, porque apesar da gente ter se sentido inadequado, a gente tinha ferramentas para lidar com isso de alguma forma, né? A gente compensava isso de uma outra forma.
Mas você ter. As crianças estão tendo acesso a esse material, os professores estão tendo acesso a esse material, e aí eu juro que eu consigo ver o peso disso, das outras crianças aprenderem essa musiquinha, que é super fácil. A moça tirou lá o vídeo do ar, mas a música está na minha cabeça. E é um vídeo de 2 anos atrás. Quantas crianças, quantos professores, quantas pessoas não foram expostos a isso? E eu fiz esse questionamento a ela. Eu disse, moça, só me explica uma coisa. Como é que você conta uma história sem considerar o peso dessa história? Porque eu não consigo dizer nem o meu peso sem ter ansiedade de que eu estou passando uma informação que não é correta, porque o peso da gente, né, ele não é preciso. Me dá ansiedade. Quando eu vou contar uma história, quando eu vou ensinar alguma coisa para alguém, quando eu vou apresentar uma palestra, quando eu vou dar uma das minhas aulas sobre história das pessoas com deficiência, eu me preocupo com cada detalhe, eu me preocupo com o impacto de cada detalhe. Então, onde é que está tendo... o quanto a gente está falhando, como a graduação está falhando nesse ponto, de não estimular o pensamento crítico, de não colocar, de não mostrar para o professor e não mostrar para as pessoas de que a educação infantil ela é tão importante para a formação de alguém quanto a universidade. E a gente está falhando como sociedade num ponto de que a gente não está conseguindo passar essa informação para as pessoas. Tem caneta? Acho. Vixe, autistei legal, eu sei, mas eu precisava ficar pistola em relação a isso, porque me frustrou demais. Não, foi... Diga, Alexandre. Vocês não estão me ouvindo bem? Estou me ouvindo, é bem demais. Um pouco baixo, um pouco abafado, mas pouco. Eu estou saindo naquele microfone, por isso que está baixo. Ah, pronto. Aí eu preciso fazer uma pequena operação aqui. Eu posso falando enquanto isso? Deve. Então, quer testar, Alexandre? Niente. Bom, então, Ana Karine, eu achei perfeito, assim, autistei, que ótimo, porque, assim, cara, dá pra gente fazer correlação com tanta coisa, sabe, tanta realidade. O Alexandre levantou a questão da liberdade de expressão, aí a gente falou da questão da inconsequência também, mas eu acho que você trouxe um ponto-chave, que foi essa questão de qual é a formação que está acontecendo com aqueles que vão formar as crianças, né? E... Sabe, desculpa, mas... Ele está fazendo umas gambiarras aqui, e aí... o teu áudio por instante. Main output, para ver se dá certo. Fala de novo, sabe? Oi, ok? Tá ok? Agora você está sim. Online. Beleza. Eu estava falando no microfone da Celiane, sem querer. Agora a gente consegue ouvir o Costa. Olha aí, muito cara. bem. Mas é até bom vocês não terem ouvido, porque eu estava no modo nerd aqui, só pensando na configuração do som, então... Não tinha nada de importante para dizer. Mas, Sávio, fala de novo essa última parte aí que você estava falando, que a gente ficou fora um tempinho. Pronto. Não, eu estava dizendo que, assim, a Ana Karine, ela tocou num ponto que eu acho que é crucial. A gente tende, de certo modo, a reagir, com perdão da redundância, de maneira muito reativa, muito reacionária, de certo modo, que é se escandalizar. E isso é parte do processo, é necessário, porque se a gente não se incomoda veementemente com uma coisa dessas, a gente precisa refletir. E, de fato, a sociedade está produzindo esse resultado, como a Ana Karine colocou, né? É uma produção social, é uma produção cultural. Nós estamos nessa cultura, nós estamos nessa sociedade em que isso é natural, entre aspas, né, de ocorrer. Então, o meu ponto é que sim, a gente deve reclamar, sim, a gente deve evidenciar que está errado, mas eu também fico pensando, poxa, o que é que a gente faz a partir disso? E a própria Ana Karine colocou algo importantíssimo, né? Assim, refletir de onde vem isso? Do processo de formação daqueles que vão formar as crianças. Então, eu acho que tinha que ter, em alguns casos, sabe, eu acho que tinha que ter consequências legais, sabe?
Porque, assim, a primeira vez que eu ouvi a musiquinha, que colou na cabeça da Fátima e colou na cabeça da Karine, mas não conseguiu colar na minha cabeça, porque eu só escutei uma vez e fiquei muito puto. Eu não sei, acho que o meu sistema terminou de alguma maneira. Eu fiquei muito puto com aquilo, porque a Fátima me disse que era uma sequência de vídeos, que era tudo igual, que era tudo daquele jeito, mas não. É só um vídeo que é mais explicitamente capacitista, mas é tão explicitamente capacitista que ela ter tirado do ar e ter vindo com uma de quem me conhece sabe, entendeu? Não resolveu o assunto em praticamente nada, porque ela não admitiu que foi capacitista. E aí eu acho que esse é um debate que vale a pena, porque o capacitismo, tal como a homofobia, tal como o racismo, ele é estrutural. As pessoas não precisam ter consciência de que estão sendo racistas ou homofóbicas. Aliás, assim, precisam, uma vez que são, e que isso é apontado, e se elas tomarem consciência, esse é um passo na direção da gente modificar essa tendência, que é cultural, que é histórica, né? E a gente tem, alguns anos atrás, se fazia piada com preto, se fazia piada com gay, para fazer rir, e hoje isso já parece anacrônico. Então, isso tem um efeito na sociedade quando você começa a mudar os valores de certa maneira, e criminaliza mesmo esse tipo de expressão. Entendeu? Inclusive... Aí parece que a gente está sendo autoritário. Na gripe liberal que eu peguei em 2013, né? Eu tinha essa... tá todo mundo rindo da minha cara. E eu mereço que riam da minha cara por eu ter acreditado nessas bobagens, né, que se espalharam na internet, de que a gente, com a liberdade de expressão, a la Rothbard, você pode ter o direito de ofender as pessoas, insultar, porque as pessoas que se virem, elas que construam resiliência a partir do meu ataque, que essa é a lógica da extrema-direita, essa é a lógica de Olavo de Carvalho, é a lógica dessas pessoas aí. Eu estou falando de Olavo de Carvalho, que ele não pode mais me processar, né? e a filha dele não vai me processar porque ela compartilha da minha opinião, então. Eu queria pegar esse gancho do que você falou para citar uma amiga com quem eu conversei sobre isso essa semana. Ela é acompanhante terapêutica, né, no interior de Minas, de crianças autistas. E aí ela comparou esse processo de você comparar crianças com comportamento inadequado a uma palmatória mais civilizada. Né? Você pune crianças por não alcançarem a expectativa, por não facilitarem o seu trabalho, mas você pune de uma forma velada. E a nossa sociedade, ela minimiza, perdi a palavra, ela normaliza, vamos trocar a palavra, ela normaliza essas micro e macro violências contra crianças. Porque mesmo que não fosse uma criança autista, é uma criança que não consegue se encaixar naquele padrão de comportamento e é uma violência normalizada. Porque crianças têm medo de monstros. Imagine se descobrir um monstro, né? E já são crianças que já sofrem outros tipos Celiane, está um pouco baixo, desculpa. Melhorei, tem que pegar. Deixa eu já então, e já são crianças que, por serem de alguma forma diferentes, comportamentalmente e tal, já sofrem vários tipos de exclusão, de violência, de bullying e outras coisas. Né? Estou com a impressão de que o Costa agora desligou o teu microfone. Não. E que é o dele que está captando, porque o ruído está diferente. Está muito diferente. Mas eu estou me ouvindo bem. Não, dá para continuar. Não dá para continuar assim. Mas vamos lá. E aí eu fico pensando que, assim, quando talvez quem estuda um pouco mais de redes sociais, de psicologia, de jornalismo, né, compreende a força que a linguagem simbólica, né, os símbolos, as metáforas que você cria tem na formação, introjeta ideias sem a pessoa perceber. A gente viu isso acontecendo, né, no período pré-impeachment da Dilma e outras coisas. A importância da semiótica, dos símbolos, das metáforas que se usa. E quando você usa isso na formação de pessoas, a metáfora do monstro, tudo isso, você torna a coisa mais pesada, porque está num momento
Porque a pessoa não tem, a criança não tem defesa, ela está absorvendo tudo, está introjetando o mundo de alguma forma, né? De uma maneira muito perigosa. E a metáfora por uma criança é vista de forma muito literal, né? As crianças, de um modo geral, são muito literais. E aí, assim, se leigos já introjetam ideias a partir de uma linguagem metafórica, sem perceber, né? E por isso hoje, né, a gente trabalha, a gente se questiona muito com a linguagem, com as piadas, com as coisas, porque elas trazem violências que são históricas, são culturais. A gente não vai brigar com o homem do passado, mas se a gente hoje está tendo consciência, se está se aprofundando mais no estudo da linguagem, dos símbolos, da força que essas palavras têm, não dá para a gente simplesmente, não, mas sempre foi assim, portanto, deixa. Não, sempre foi assim, sempre foi violento, sempre foi racista, sempre foi misógino. Não, beleza. A gente percebeu agora, o fato de sempre ter sido, a gente não pode mudar o passado, não pode mudar daqui para frente. E aí eu fico pensando com essa coisa. O leigo, a pessoa comum, ela não tem a obrigação, embora ela tenha a oportunidade, eventualmente, de revisar a forma como fala, mas ela não tem a obrigação de saber o poder que essas coisas têm. Educadores não devem ser leigos. Não, eles deveriam, se estão se comportando como leigos... Idealmente não são, né? Não são profissionais de educação infantil. E mais do que nunca sabem a importância do lúdico, do símbolo, das imagens, dessa linguagem, né, mais mítica, mais metafórica, tal, na educação, na formação. Então, não são leigos. E não devem se comportar como tal. Né? E precisam ser responsabilizados. Se isso era feito até hoje, vamos fazer uma meia-culpa, dizer, fiz besteira, não percebi, devia ter percebido, devia, não percebi, e agora, o que é que eu vou fazer com isso? Lembra... Vamos melhorar isso, porque assim, eu não sou mãe, nós temos pais, 3 pais de autista e eu, 3 pais, mãe de autista e eu. Eu não sou mãe, mas eu tenho convivência com outras crianças, eu tenho proximidade com crianças que sofrem o peso disso. A ponto de sofrer um tipo de bullying, até da diretora, da professora, porque tem um comportamento inadequado, uma criança autista com TDAH, entendeu? Que tem uma maneira diferente de reagir às coisas. Felizmente, no processo de desenvolvimento dela, foi trabalhado as emoções para essas reações não serem agressivas, mas, de repente, vem uma criança chorando no recreio, sentada num canto chorando no recreio, tem uma psicóloga na escola que ninguém faz nada. Ninguém se questiona. A gente percebe que é uma criança normal, mas não sabia, tipo assim, a gente não faz nada porque não sabe qual é, não sabe. Tipo, não precisa ter um algo, vocês são profissionais, então percebendo que é algo errado, inclusive, não é algo errado, algo diferente, né? Parece que eles não têm nenhuma capacidade adaptativa, eles, os próprios profissionais, né? E aí a gente entra numa outra questão que eu queria trazer para vocês também, que o Alexandre pontuou a respeito de a pessoa ter que desenvolver resiliência, e eu queria trazer aquela... Todo mundo já recebeu essa metáfora, essa corrente em algum momento, que é a história do ovo cozido, né? De que o ovo, a água quente, a água fervendo, ela torna o ovo mais duro, mais resistente. Ela mata o ovo também, obviamente. Ela mata também, Ninguém consegue... ela desnatura a proteína, mas enfim. Ninguém consegue chocar um ovo cozido. Mas o que acontece é que a gente tem... A gente tem ainda dentro da graduação, e eu digo isso como uma pessoa que fez várias graduações, tá? A gente tem muito achismo e muita construção social baseada em achismo, baseada em tradições, tá? E uma dessas tradições, que ela veio principalmente graças à cultura pop nos anos 80, 90, é o bullying como uma ferramenta para que haja o desenvolvimento de resiliência, a construção de resiliência. A gente abraçou essas metáforas porque a gente foi exposto a tudo isso no cinema, na cultura pop dos anos 80, de que o bullying é uma ferramenta natural da sociedade e que você pode escolher sofrer ou crescer com isso. E essa quantidade de pornô inspiracional e de conteúdo de autoajuda que surgiu com tudo isso, isso acabou fazendo com que
com que esse achismo, né, acabasse realmente se tornando estrutural na nossa sociedade. E eu acho não, tá? Eu conversei com muita gente sobre isso, eu incomodei, eu autistei com muita gente sobre isso, e o que eu percebi foi principalmente isso, educadores encarando realmente o bullying como uma forma de crescimento, como ser uma escolha sua a forma como você vai, né, lidar com isso. E aí eu lembrei da metáfora da tal da história do ovo cozido, que eu perguntei, eles contam, mas um ovo cozido, quando você bota o ovo na água, o ovo se torna mais resistente, o ovo se torna melhor. E Mas eu disse, você já botou um ovo rachado para cozinhar? O seu ovo, ele vai virar um ovo cozido para você consumir se ele estiver totalmente íntegro. Você já botou um ovo quebrado? Você já botou um ovo rachado? Você viu o que acontece? Você expor uma criança... Se for uma batata, ela amolece. Você expor uma criança... Tem várias maneiras de destruir essa metáfora. Eu quis ficar no ovo porque eu achei que era didático manter o mesmo exemplo, sabe? Mas me diga uma coisa, você colocar uma criança que já tem uma fragilidade, que já tem uma tendência a ter depressão, a ter isolamento social, não por culpa dela, mas quando a gente vai juntar genética e ambiente, você vai fazer um mal tão grande que não vai haver crescimento nenhum. É porque a metáfora completa, ela não fala só do ovo. Ele diz que... fala da batata também, né? A verdade é sobre a água, é valorizando o ambiente hostil. A água, no caso, né? O cozimento, ele endurece o ovo, amolece a batata e ainda faz outra coisa com outra coisa lá que eu não me lembro o que é. Então, são duas ou três coisas, pelo menos o ovo é a batata. Então, se você tem uma coisa e você submete ela a um ambiente hostil, ou quente, ou calor, ou cozimento, ela vai ter uma reação. Uhum. Outra coisa com outra natureza vai ter... Alguém com outra natureza vai ter outra reação. E não tem nada de errado nisso. Ninguém tem que ser ovo o tempo todo. Parece aquela conversa de... E outro ponto é que às vezes é uma decisão e às vezes não é. É simplesmente porque a sua natureza está para você lidar com aquilo ali. Você pode desenvolver outras habilidades, mas não necessariamente dessa maneira. E a gente naturalizou a violência. O que a gente escuta quando se critica a educação através de palmadas, de bater e tudo mais, alguém diz assim, mas eu apanhei e estou aqui. Não morri, mas tem ansiedade, tem baixa autoestima, tem... É bruto. Tem dificuldade de manifestar e de receber afeto. E a pessoa recebeu um monte de porrada dos pais, de pessoas que deveriam cuidar, sobreviveram, mas a ideia da vida não deveria ser só sobreviver. A gente já não quer mais só sobreviver. E tem também aquela história de que uma coisa são as porradas que a vida nos dá e a gente não consegue evitar, e que constroem resiliência naturalmente. Outra coisa é você planejar para ferrar alguém, para aquela pessoa ficar forte, entende? E outra coisa duas ainda, operações Alexandre, completamente diferentes. Fala aí, sabe? Não, e outra coisa ainda é não haver planejamento, é haver, na verdade, uma cultura de violência, uma cultura de bullying, né? Que é o que é, que você ainda pega e justifica, né? Na verdade, em vez de você fazer um processo justamente crítico, que um educador bem formado faria. Você tocou no ponto central. Toda essa conversa é para justificar, é igual aquela história, o direito de ofender, o direito de xingar, simplesmente por causa do hábito que você quer manter, simplesmente porque você treta com as gerações mais novas, achando que eles são sensíveis demais, que acabou a resiliência. Tem um livro... E, na verdade, é frustração, né? Frustração, assim, eles são jovens, eu já fui jovem, era bom quando eu era jovem, né? Agora eu tenho que botar... E o passado é sempre glorioso. É sempre melhor, sempre melhor. Entendeu? E aí, quer dizer, são questões, você, com perdão da palavra, que não é muito agradável, mas que você regurgita para fora várias inseguranças, várias questões suas, entendeu? Estampa isso nos outdoors, por aí, pela rua, e quem tá de fora... um pouco de leitura, e olha que é autista falando, né? Um pouco de leitura do seu comportamento, fala assim, rapaz, esse cara tá se expondo demais, né? Dá para ver todas as inseguranças da pessoa, mas ela acha que tem que defender os valores antigos e sabe que aquela cultura, aquela forma de se comportar é que a ideal, é a correta. Veja que hoje tudo é mimimi, tudo é não sei o quê. Mas esses caras, como o Alexandre gosta de falar,
são os primeiros a serem mimizentos, né? Quando é contra eles, é qualquer coisinha já... Então, assim, não estou querendo colocar nesses termos de mimimi, porque, de fato, isso é parte dessa cultura. O que eu estou evidenciando assim, a contradição profunda em que as pessoas se colocam, e, inclusive, se expõem de uma maneira terrível, porque elas acham que tem que reforçar essa cultura. E aí é importante também a gente fazer uma diferenciação, não como opostos, tá? Mas como complementares, a questão do individual e do coletivo. Até o Alexandre falou em certa altura que às vezes é necessário sim criminalizar, punir. E eu tenho certeza que algumas pessoas que fazem isso dessa maneira completamente irresponsável, entendeu? Com consequências terríveis, eu acho que elas têm que ter consequências. Nem que fosse uma medida educativa, entendeu? Vai ter que fazer uma formação para aprender. Exato, vai ter que, né, fazer um curso. A questão é fazer uma justiça restaurativa. Nesse caso, por exemplo, fazer uma formação, né? Não precisa. Ninguém quer jogar as pessoas no calabouço, não é isso que a gente quer. A gente quer educar pessoas. Mas eles, como eu digo, né, as pessoas que reforçam essa cultura, né, de maneira deliberada, que a gente reforça também, é importante lembrar isso. Não é verdade. Porque a gente fica, né, mata, pega, né, queima. Porque, cara, dá muita raiva. Olha, a pessoa pega, pinta um monstro, talvez baseado até nesse material aí que a Karine mostrou, no que a gente mostrou aqui no começo, né? Aí faz uma musiquinha que é grudenta no juízo, né? Falando que, olha o monstro pegou o ônibus. O monstro... É uma animação. Não, ela tá com... Como é que chama aqueles bonequinhos na mão? São fantoches. Com fantoches. Mas eu vi um videozinho da mesma coisa. Tem um vídeo, tem uma animação. É mesmo? Esse material tá com muita diversidade. Que maluquice. Pois é, mas aí eu queria colocar 2 pontos aí. Um é o pedido de desculpas dela, que foi clássico, é um pedido de desculpas clássico do bolsonarista acuado, né? E que, obviamente, que é a velha desculpa esfarrapada que nunca colou, mas que o bolsonarismo ele elevou assim a condição de estilo, né? Que até expresso bastante na internet pela frase "quem me conhece sabe", né? Ou seja, primeiro ela falou que as pessoas que acharam que o vídeo dela era capacitista ofenderam a ela e aos pais que assistem o canal dela, que acham ela simplesmente perfeita. Né? Mas com essas palavras. A gente precisa voltar, voltar naquela questão do egóico, né? Não dizendo que ela é perfeita. Mas dando a entender, é o suficiente. Dando a entender que as pessoas que acharam isso tinham ofendido a comunidade que a acompanha. Então, isso aí estava na mensagem, né? Aquela perfeita foi eu que botei aqui só para sacanear. Mas assim, uma pessoa, vamos dar os créditos aqui de direito. Mas assim, a pessoa chegar e não ser capaz de reconhecer uma coisa dessa, ninguém está culpando uma coisa que pode ser automática, né? Que pode ser... Mas como pedagoga, olha só, como pedagoga... Ela devia saber. Como comunicadora, ela planeja. Ela planeja. Ela devia ter isso no seu arcabouço, entendeu? Técnico. Não isso assim, é um nível de transgressão de elementos básicos tão fundamental que não tem defesa de fato. O pior, quando eu vi que era mais de um, aí eu falei, não é possível. Não tem como defender, de fato. O vídeo dos monstrinhos, ela tirou do ar e colocou um pedido de desculpas lá, né? Mas o resto todo tá permeado da mesma lógica, né? Provavelmente. Eu não li. Tem vários blogs. Eu tenho problemas com isso de material. Porque eu tô ficando velho, tô perdendo um pouco a minha regulação emocional. Aí estraga meu dia, cara. E é tão ruim, eu tenho tanta gente para cuidar, e aí fica. Eu prefiro não me expor, mas 4 anos de bolsonarismo quase me destruíram, além das Covid que eu já peguei. Aí... Então a gente fica assim, frágil, na verdade, né? Na verdade, eu também não assisti, não. Eu tenho um ex-paciente. Eu só vi que tinha, entendeu? Não assisti, porque eu também não tô aguentando mais essas coisas, não. Olha só, eu tenho um ex-paciente que uma vez eu fui dizer para ela que Nietzsche havia dito que o que não nos mata nos fortalece. E aí ela replicou com: isso só me mostra que Nietzsche era um completo idiota, né? Porque
Porque aquilo que não me mata me aleja, deixa sequelas, né? Não me fortalece de forma alguma. Ela falou isso, né? E eu nunca esqueci, porque esse é um aspecto importante dessa crença de que a hostilidade do ambiente gera resiliência. Nem sempre gera resiliência. Eu acho que a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que precisa proteger quem precisa ser protegido, né? E hoje a gente já tem ferramentas, no caso a neurociência, que estuda o desenvolvimento infantil de uma forma mais técnica, que já mostra que o ambiente hostil, ele não causa resiliência, ele causa estresse. Ele prejudica mas é o aprendizado. Não, de certa forma, fisiologicamente, o estresse causa resiliência, entendeu? Só que o estresse é você sair um pouco da sua capacidade de aguentar pressão. Quando o estresse é grande o suficiente, você não constrói nada, você só se quebra. E aí o jogo é que, só concluindo o pensamento, o jogo é que pessoas diferentes aguentam diferentes quantidades de estresse, quantidade de pressão, entendeu? Enquanto uma coisa para uma pessoa é construtiva, por exemplo, minha vida adulta começou com uma baita tragédia. Eu contei para o Sávio da última vez que a gente se viu. Eu poderia nunca mais dirigir, porque uma pessoa que eu amava muito, que era quase como se fosse meu pai, um grande amigo do meu pai, meu amigo também, eu com 19 anos vi morrer na minha frente, né? Desculpe se esse é um assunto sensível para algumas pessoas, né? Devia ter avisado, mas enfim, foi para mim, eu vivi isso. Eu podia não dirigir, eu podia nunca pegar a estrada, eu podia nunca dirigir à noite, embora tenha acontecido isso de dia, mas enfim, nada disso aconteceu. E eu estou aqui, ajudando as pessoas a lidarem com seus problemas, inclusive com ansiedade. Não que eu não tenha ansiedade, eu morro de ter um bocado de coisa que me causa ansiedade, mas eu construí uma certa resiliência a partir disso, em relação à morte, inclusive. Mas tem outras pessoas que não poderiam ter passado por aquilo sem se fraturar internamente de uma maneira muito fundamental, entendeu? Existiriam outras situações que eu talvez pudesse ter passado que iriam me fraturar, porque também não é uniforme. Não estou dizendo que porque eu sou mais forte, então bateram em mim, eu estou aqui. Não é isso, porque tem outros aspectos da minha existência que são muito mais frágeis e que se cutucar, quebra, entendeu? Então é complexo. E aí essa história da extrema-direita, ela sempre dá um jeito, como a gente disse no primeiro programa, de arrumar uma solução simples, né, rápida, e absolutamente equivocada para uma situação complexa. E errada, né? Para uma situação complexa. Fala aí, Célia. Usando aqui o exemplo que você falou, isso é a prova cabal, o exemplo mais literal possível. Quem já pegou chikungunya e Covid sabe que não necessariamente o que não nos mata nos fortalece. Pois é. Chikungunya é a prova. Tipo Covid. Ninguém Covid sai também. de um Covid do mesmo jeito que o mais forte do que o outro. Ele debilita em alguma coisa, ele deixa um rastro de dano lá. Arrancou meus neurônios, que agora eu tô com um objeto aqui na minha frente, macroscópico, e ele simplesmente some. E eu passo meia hora procurando um objeto que está na minha frente. Precisa parar de dizer, porque tem coisas que não nos matam e geram resiliência, e tem coisas que nos deixam em vários níveis, com vários níveis de dano. Agora, tem uma forma de aproveitar o monstro, né? Não sei se ocorreu a algum de vocês, mas eu vi um episódio de Black Mirror que eu acho que faz a metáfora perfeita do monstro, sabe? Que o monstro está na visão das pessoas, né? Esse episódio de Black Mirror, eu não vou lembrar aqui qual é, mas se eu me lembrar, eu coloco nas notas do podcast. Eu lembro, né? que o nome da criatura era cockroaches, quer dizer, eles tratavam como baratas. Exato. Eu não sei se é o nome do episódio, mas eu procuro. Eu acho que é. Eu acho que é o nome do episódio. Aí o que acontece? Se você coloca o monstro nesse contexto, o monstro fica só nos olhos de quem está vendo, entendeu? Então cada qual carrega um monstro em si que projeta no outro. Né? Porque nesse episódio eles têm óculos especiais que fazem com que certas pessoas, que são rotuladas como inimigas, eu não lembro exatamente o que, se eles dizem qual é a causa, eu acho que eles nem dizem por quê, mas aquelas pessoas são consideradas inferiores e perigosas. E eles usam equipamentos que fazem elas parecerem monstros. E eu acho essa metáfora muito mais rica para a gente
entender o que está acontecendo aqui, nesse caso dessas peças de mídia, né? E que a gente está divulgando aqui inadvertidamente. Eu cheguei a conversar com a Fátima, que talvez a gente tem devesse falar para não dar palco para maluco, lembra dessa expressão? Também é legal. Mas eu pensei, se isso está tão difundido, quem não tem palco é quem está questionando, né? Então a gente precisa catar um palco para começar a questionar e abrir espaço para mais gente falar sobre isso. A única tá vendo, né? Que devia estar vendo. Quem devia estar vendo o absurdo que é isso não está vendo, né? E eu estou me lembrando aí só. Por favor. Mas eu acho importante, não só para essa questão do palco, mas assim, a maioria, a maioria dos pais não faz ideia de que esse conteúdo tá na escola, entende? Eu não sabia. De alguns grupos. As pessoas me colocam em grupos de mães, grupos de pais, e eu fiquei impactada quando uma pessoa autista disse: olha, eu assisti isso aí, eu não vi a descrição de um comportamento autista, porque eu não me comportava desse jeito. E alguns pais disseram: realmente as pessoas exageraram. E aí eu comecei: gente, eu vou mandar essa imagem aqui, vocês me perdoem se é gatilho para alguém, mas vocês me digam se isso aqui não parece com o filho de vocês. Tá? E eu mandei justamente essa, de que diz que o monstro, né, que a pessoa tem que olhar para quem está falando com ela. E, assim, apesar do autismo ele não ser só atraso de desenvolvimento, o que faz com que um pai procure um profissional para avaliar uma criança é um atraso de desenvolvimento. É a criança não olhar nos olhos e a criança não falar. São os dois fatores que realmente levam um pai a procurar um profissional para fazer o tratamento para aquela criança. E eu comecei a colocar essas imagens, isso aqui, o monstro ouve com os olhos, e tu? Né? Sim, eu olho para quem está falando enquanto ouço. Né? Então, tem várias outras coisinhas assim, eu só peguei alguns. Mas, assim, me digam se isso aqui não está falando sobre o filho de vocês que não consegue olhar nos olhos quando fala, que não consegue parar as mãos. Eu estou aqui com eu trabalho, eu interajo, eu ofereço suporte para quem oferece, eu tenho extintores espalhados pela minha mesa em todo lugar, porque quando eu ouço, quando eu falo, quando eu penso, as minhas mãos precisam se mexer. Então, o impacto disso, se me fala agora se isso aqui não é sobre o seu filho. Inclusive, eu fui convidada a me retirar de 2 grupos. Queria dizer que vocês é que estão perdendo. É mesmo, cara? Por conta dessa polêmica? Porque eu questionei. Sabe, eu fui convidada a me retirar da Crisma. Isso é muito louco. São 2 grupos de WhatsApp. As pessoas querem que aceitem. Uma das questões que a gente incomoda, que a gente se torna muito nesse contexto, é porque a gente questiona, né? As pessoas não querem ser questionadas, não querem mudar, mesmo aquilo que está errado. E aí vai para o ponto que eu já tinha começado a falar agora há pouco, que e aí, me perdoe, normalmente talvez seja o gatilho, mas eu serei breve, né? Uma matéria que eu vi sobre violência contra a mulher, certos tipos de violência, e o título da matéria era "O monstro mora no homem comum". O monstro. Ela quer dizer, não, mas porque quem faz isso é um monstro. Aí formaram um grupo de terapia com vários homens que estavam nesse processo educativo pós-enquadramento da Maria da Penha, né? E aí eles assim, não, mas eu sou... Quem me conhece, a história do quem me conhece sabe, porque eu sou um homem bom, honesto, eu sou pai de família, fizeram isso comigo. O cara perpetrou um conjunto de violências e abusos. Não, mas eu sou um homem bom, eu sou um homem honesto, eu sou... Quem me conhece sabe, né? Quem me conhece sabe que eu sou e tal. Fizeram isso comigo, me prenderam, me botaram aqui, não sei o quê. Tipo assim, eu sou do bem, eu sou de boas. Os outros que estão errados me fizeram... Eu sou a vítima, né? Me fizeram, eu fui vítima de vitimar alguém, né? E aí, isso aí vai muito também com o efeito das religiões neopentecostais, né? As igrejas neopentecostais espalharam isso, muito mais. Eu pego esse paralelo aí para dizer que o monstro mora na pessoa comum, nesse senso comum. Não vou nem dizer só na pessoa. Ele mora no senso comum de normalizar certas coisas, certas violências. O monstro mora em normalizar a violência e achar que eu tenho uma visão de mim, que eu sou uma pessoa boa, ou que eu sou isso, ou dentro de um contexto social. Quem me conhece socialmente sabe alguma coisa de mim, mas não me conhece profundamente não sabe
coisas violentas eu sou capaz de perpetrar. Né? Que tipo de abuso eu posso fazer com quem está sob o meu poder? Tem sempre aquela história do macaco amigo do peixe, né? Que ele viu um peixe. Ele viu um peixe estava descansando ali, paradinho, e aí ele achou que o peixe estava morto e tirou o peixe de dentro d'água, achou que o peixe estava se afogando, né? E quando o peixe começou a se debater, ele disse: olha, tá vivo, né? Tá feliz porque eu salvei ele. E quando o peixe morreu, ele pensou: poxa, não cheguei a tempo. As pessoas às vezes não têm a menor ideia de que o que é bom para elas pode não ser bom para os outros, né? E na verdade rejeitam ativamente essa ideia. Rejeitam ativamente porque tem hábito de se comportar dessa maneira. Acho agressiva mesmo, né? Tirar você da discussão, por exemplo, é violento. Às vezes não é agressiva, mas é violenta. Pois é, Karine, por exemplo, foi o monstro da história, porque ela trouxe esses assuntos à atenção das pessoas. Imediatamente a metáfora do monstro entrou em operação e ela foi excluída do grupo. Por quê? Porque Mas é justamente isso que Celiane falou, né? É justamente isso que Celiane falou, assim, eu justifico a minha violência e eu não aceito de forma alguma que você aponte para mim que eu preciso tratar, eu preciso me tratar para que eu não cometa mais essa violência. Porque para uma criança ser disposta a esse tipo de conteúdo é uma violência refinada, mas é que esse tipo de apontar, olha, isso aqui é um erro e precisa ser revisto, não é uma ofensa, uma acusação pessoal. Não estou dizendo que você é uma pessoa má porque está fazendo isso. Estou dizendo que você está cometendo violências. Que bom que é sem querer. Uhum. Mas ainda é uma violência que precisa ser revista. E se é sem... Desculpe, Celi, se é sem querer, então haja como quem está aprendendo, né? E não como quem está se defendendo, que é a primeira... Se justificando. É a coisa que eu mais detesto, porque quem vem me pedir desculpa, a pessoa cometeu um erro, às vezes, pesado, uma injustiça, uma coisa grave, e ela vem, desculpa, se justificando. Se você está se justificar, é tornar justo. Vamos aprender a pedir desculpas, pessoal. Né? Se justificar é tornar justo. Se você acha justo o que você fez, então não tem que ter pedido desculpa. Verdade. É uma contradição em si mesmo. É uma contradição, então isso não é um pedido de desculpa, isso é uma justificativa. Se você cometeu um erro, então você está justificando aqui, você acha que você acha certo. Então você não precisa me pedir desculpa se você acha que você acha certo. Eu discordo. Tem gente que pede desculpa assim, Celi. Eu acho... Se você acha que eu te magoei, então me desculpa. Então, é isso, eu acho que a gente... Ou seja, a culpa é tua, né? Então, esse processo, as pessoas saberem se desculpar direito. Eu acho que você está totalmente equivocado. Para mim, soa desse jeito. Dizem que eu não pareço autista, porque eu sou muito literal com a linguagem, e eu avalio cada palavra que vem no pedido de desculpa. A respiração da pessoa que vem pedir desculpa. Entendeu? E essa tua competência, que é de muitos de nós, né? Muitas vezes as pessoas típicas, elas pensam assim: só autista liga para isso, aí vai analisar cada palavra. Não, porque a comunicação, ela se espraia, né? Assim, precisa de cada palavra. Pois é, na verdade, essa análise crítica, né, de como é que a mensagem se constrói, ela, por mais que a gente se esforce de esmiuçar tudo, sempre existe espaço para mais alguma coisa, né? Em termos de sentido, em termos de correlação, de associação. O que eu quero dizer com isso? Que a pessoa ela não deve, por um lado, reagir simplesmente como quem se defende, como quem se justifica. Por outro, também não adianta ficar tentando construir um texto perfeito, antecipar, fazer uma cartilha, como é que eu peço desculpa? Gente, é aprender. E parece que a gente se tornou uma sociedade avessa ao aprendizado, né? A discutir sobre si mesmo, entendeu? A refletir. Aí a gente entra em várias questões, inclusive na questão das redes sociais, do imediatismo, do dia a dia, de como a gente está sendo, como eu falei outro dia, a gente não está, as máquinas podem não estar competindo com a gente, mas a gente já está competindo com as máquinas há uns 10 anos, pelo menos, né? Com os algoritmos, com as inteligências artificiais. Então, assim, a gente está cada vez menos reflexivo, cada vez mais reativo. Então, assim, é importante, só fechando aqui o raciocínio, é importante que a gente consiga separar essa dimensão individual da coletiva, inclusive para a gente não entrar nessa lógica
do punitivismo, entendeu? Baseado na vergonha. Vamos fazer essa pessoa passar vergonha, entendeu? E porque, infelizmente, nas redes sociais, isso acaba ocorrendo mesmo que as pessoas não pensem dessa forma. Justamente. Perdão. Não é feio porque os outros estão vendo que é feio. Né? Os outros, parece castigo, essa maneira educativa de dizer assim, olha, você está fazendo isso. Aqui os outros estão achando feio você fazer isso. Pois é, exato. Aí vem a história do cancelamento. O cancelamento, a cultura do cancelamento. Gente, a cultura do cancelamento, ela meio que é também consequência dessa divisão que a gente não consegue fazer muito bem entre o individual e o social, né? O coletivo, melhor dizendo. E o social é a junção dos dois, do individual e do coletivo. Por quê? Porque é o sujeito que vai lá ameaçar, alguns vão ameaçar, né? Outros que vão fazer a pessoa passar vergonha. Eles sempre estão pensando que o meu ato individual, o que eu estou fazendo para resolver essa questão. E aí, só que a pessoa que está recebendo, às vezes errou, pode ser na melhor das intenções, né? Pode ter sido achando que não, estou fazendo uma coisa maravilhosa. Ela recebe uma carga tão grande, inclusive de shaming, né? De vergonha, que ela tem que passar aquela vergonha, que é desumano também. E eu não estou falando isso para passar pano pelo que ela fez, de forma alguma. Estou dizendo assim, efetivamente, isso vai gerar qual o resultado? Né? Ser defensivo é um deles, é um dos mais fáceis e imediatos de ocorrer. Mas aí acaba nisso, a pessoa é cancelada, a pessoa se escafedeu, foi para outro lugar, e a cultura permanece. Então, assim, isso não adianta também ser só isso. Isso pode ser parte do processo. A gente, como sociedade, precisa aprender. É basicamente isso. Eu acho que o que a gente pode falar desse caso em especial é que não pode parar nisso, não pode parar no caso dela. Até porque, como a gente já falou, né, reflete uma cultura. Gente, eu acho que a gente está com quase 1 hora, né, de transmissão. São 11 e alguma coisa. Não sei se vocês querem dizer as palavras finais para a gente se despedir, porque eu acho que um episódio muito longo, eu não quero dar uma de flow aqui, porque 5 horas não tem que aguentar. Ainda não temos todo esse status. Pois é. Enfim, gente, vamos nos despedir? Ou vocês querem falar mais algo sobre esse assunto? Eu assisti um podcast outro dia, inclusive era um psicanalista falando sobre culpa, sabe? E aí, quando eu fui convidada a me retirar lá dos grupos, porque eu estava, né, tirando a paz das pessoas, inclusive porque eu apontei essa questão, né, da violência, de você chamar uma pessoa, de você ensinar uma criança, de certa forma, a relacionar o comportamento ainda não aprendido do colega que não consegue brincar na hora que a professora deixa brincar, falar na hora que a professora deixa falar, sentar na hora que a professora manda sentar, era você justificar esse tipo de coisa dentro da escola, era o equivalente a você dizer para o seu filho, olha, eu te bati, mas foi porque eu te amo. E eu acho que depois eu entendi que o que aconteceu foi que eu acionei alguns gatilhos de culpa das pessoas, né? Porque o pai que perde o limite, perde a noção, mesmo que ele tenha um esclarecimento de que ele está cometendo uma violência, de que ele está fazendo errado, ele se sente culpado. Tem uma parte dele que sabe que ele está, né? Tem uma parte dele que sabe. Então, se vocês, pessoas que me convidaram a sair do grupo, tá, acharam assim, eu queria dizer para vocês que eu entendo que eu acionei gatilhos de culpa em vocês, mas que são vocês que têm que tratar isso, não eu. Tá? Não é para ter me tirado do grupo, não. Mas você voltaria? Era para ter continuado a ouvir das minhas tretas. Você voltaria? Para questionar as pessoas? Essa é a forma mais elegante. Para falar o que você gostaria de ouvir, porque achou que o que eu falava antes era legal, tem que ouvir aquilo que não gosta também, né? Deixa eu cometer um cearense-cídio aqui, né? Eu acho que essa é a forma mais elegante de dizer aí dentro que eu já vi na minha vida, Karine. Não, o Sábio perguntou se eu voltaria. Sim, eu voltaria. Eu voltaria porque eu sou essa professora por genética, praticamente, né? Então, eu acho que eu ainda tenho muita coisa para ensinar para aquele povo, sabe? Não, e também para aprender com eles de alguma forma. Eu pergunto porque, na verdade, assim, a forma como você colocou isso pode soar muito arrogante para eles.
Mas, assim, na verdade, você simplesmente está descrevendo a Para mim, relação. para mim soou exato. Para mim soou exato. Não, e é elegante, de fato. Olha só, eu só tenho uma coisa a dizer para vocês. Autistei. É isso. Sim, serial killer. Não vou matar você, mas a verdade vai, né? Eu sinto, não, eu realmente lamento se eu fiz isso, porque eu tento ao máximo possível evitar acionar gatilhos das pessoas em relação a coisas que elas não estão preparadas para lidar. E eu faço muitos cálculos aqui para interagir, para lidar com pessoas. Mas era importante para mim apontar isso, entende? Que é uma violência da mesma forma. Você não aceitaria que o seu filho chegasse em casa e dissesse: hoje a professora me deu um tapa. Por que você aceita que o seu filho diga: hoje a professora me ensinou que o coleguinha que não fica quieto na aula é um monstro? Mas, enfim, eu acho que eu já fiz minha consideração final e eu queria dizer o seguinte: invejosos dirão que eu aprecio uma treta. Talvez seja verdade, talvez não. Não estou dizendo que sim, não estou dizendo que não, pode ser que isso aconteça. Mas o meu principal objetivo é realmente entender por que e como as pessoas fazem o que elas fazem, porque para mim não faz sentido nenhum. E enquanto a nave não voltar para me buscar, não é uma vez que a primeira vez que eu me reconheci foi quando eu assisti ET em 1987, foi isso que aconteceu comigo, eu continuarei trazendo tretas e semeando tretas, porque é preciso. Eu tinha um gato chamado Spock. Era um menino. Sávio, tuas palavras de despedida. Rapaz, deixa eu pontuar algumas coisas aqui e tentar ser rápido com isso. Perdão. Seguinte, é engraçado como eu não consigo ser representativo do autismo de forma alguma, porque duas coisas que se embrincaram aí em polêmicas, como diria a Ana Karine, eu tinha, antes de conhecer o movimento e tudo, eu tinha muito ligados a mim, que é justamente quebra-cabeça, que eu adoro como passatempo. E aí, quando eu chego no meio do ativismo autista, eu descubro que é uma desgraça o quebra-cabeça. E agora a questão do monstro, porque eu falava, inclusive, com minha esposa, né? Olha só, a minha sensação é de que quando eu me resolver, eu vou ser tipo um monstro, porque eu vou fazer muita coisa. E eu estava sem saber, né? Sem me informar, na época, ainda desconfiando que eu poderia ser autista, eu estava me referindo aos momentos de hiperfoco, quando você esquece de comer, esquece de dormir, esquece de tudo do mundo, mas está fazendo algo super produtivo para você, né? Então, assim, por que eu estou mencionando essas coisas? Porque, na verdade, a gente precisa ressignificar muita coisa, inclusive a própria monstruosidade, por assim dizer, né? Uma pessoa, quando utiliza dessa forma, a gente discutiu, passou o episódio todo aqui falando isso. Bom, isso é terrível. Você está taxando a criança, né, de um modo estigmatizante, é algo horrível. E uma coisa que é mais sutil é que você está tirando de qualquer pessoa, e aí até típica, atípica, o direito de ser monstro, digamos assim. Aí a gente volta para o Monstros S.A., né? A gente... como eu disse, eu entendia que virar um monstro, no meu caso, seria conseguir encontrar a maneira de realizar tudo que eu queria. Claro, isso é uma fantasia, né? Isso não é uma realidade, mas eu me sentia empoderado dessa forma. No momento que a gente coloca um monstro da forma como foi colocado nesse episódio, que foi exposto, né, por conta daquele trabalho antipedagógico, você tira a possibilidade de uma pessoa com traços diversos, né, de se sentir no mundo, como eu disse, né, de uma maneira interessante para ela. Bom, e de resto, queria agradecer por estar presente. Mais uma reflexão, essa última, as considerações finais vão mais por esse caminho mesmo, mais filosófico da coisa, né, apesar da gente ter muitas questões práticas, pragmáticas, até jurídicas, eu queria pontuar isso, que eu acho que
a reflexão tem que ser muito mais ampla e profunda do que o podcast conseguiria fazer aqui. Mas eu acho que a gente tocou em pontos muito interessantes, tá bom? Valeu. Bom, foi bom estar com vocês. Sempre é bom estar com vocês. Mas a minha despedida tem muito isso, e um pouco disso que o Sábio falou, que quando a gente aponta o erro, a gente está apontando o erro. Não é uma ofensa pessoal, não é um problema, não é uma coisa... Eu acho que se tem algo que as pessoas profissionais, sabe, que de alguma forma usam esse material, que comete esse tipo de erro, deslize, deve rever as atitudes. A gente está apontando atitudes que precisam ser mudadas. Não é uma ofensa pessoal, a gente não está dizendo que vocês são más pessoas ou coisa do tipo. Então, vamos usar isso para crescer. Porque a grande habilidade, acho que humana, é a gente continuar aprendendo. Tem muita oportunidade de continuar aprendendo e a idade não é desculpa para isso. Eu achei muito interessante a semana que eu passei com a minha avó, que ela questionando isso. Eu achei que era falta de peia, mas aí me disseram que era uma pessoa autista. E agora, você me explicando o que é uma pessoa autista, eu entendo que eu não vou mais falar isso, que é falta de peia. Eu entendo que não tem peia que chegue, né? Que uma palmada não vai resolver isso, que não é coisa. Né? E eu digo, ninguém, não ela está no exemplo de uma criança que era o aniversário dela e o pessoal querendo bater foto, ela não queria e ela não estava colaborando em nada com as fotos bonitas do aniversário. Eu digo, é o aniversário dela. Se ela não quer bater foto, é o direito dela, qual o problema? Se ela não queria uma festa de aniversário, porque tem um monte de gente estranha lá e barulho, qual o problema? É o aniversário dela, ela tem o direito de não querer a festa. Eu tenho... Desculpa, que são todas considerações finais, mas tu me lembrou que aos 10 anos de idade, quando era o meu aniversário, botaram maravilhoso, assim, um arco de balões e tudo, e eu tenho um pânico, até hoje eu tenho, de barulho, assim, alto e repentino, né? Fogos e tal. E aí eu tava com medo, assim, de estourar e tudo. Toda a população do Altistã. Pois é, e aí eu bati o pé, não queria. E depois, né, mais velho, eu pensei, poxa, o trabalho que aquilo deu, o pessoal na moda das boas vontades, mas não entendiam. E eu tive que inventar que era porque eu já era, tipo assim, eu já tenho 10 anos. Eu já tenho 10 anos, eu não quero esse negócio de balão, não. Mas, na verdade, era pânico de 200 balões de estourar um, né? Que até tem uma certa probabilidade aí. E aí, o pessoal faz... Aí eu digo, o problema não é a criança. O problema é que os adultos criaram muita expectativa para ela. E ela não tem obrigação de atender. Ninguém tem. Nem neurotípico tem para falar criança autista. Aí, não, tu sabe como é que é a criança, vamos fazer um negócio que ela vai ficar desconfortável. Então, assim, acho que a gente precisa de mais respeito. Né? E ajustar as atitudes da gente. Entender que, eventualmente, a gente vai fazer coisas que machucam os outros, e entender que está tudo bem, no sentido de os outros não quererem, acharem isso muito ruim e seguirem. Por fim, eu queria perguntar para vocês que estão mais antenados aí com as discussões da Abraça, se algo está sendo feito legalmente via Abraça em relação a esse material pedagógico. Eu acho que seria importante essa discussão acontecer no âmbito da Associação Brasileira de Ação pelos Direitos das Pessoas com Autismo, das pessoas autistas, né? Qual eu tive a honra de ser um membro fundador, e sou membro até hoje, apesar de eu não participar muito, porque, enfim, eu termino sendo... Minha atenção é muito focada no meu trabalho, e aí sobra muito pouco, porque ainda tem hiperfoco, né? Microfone, um monte de coisa que eu fico olhando, eu termino me dispersando. Mas eu acho que seria muito importante uma manifestação da Abraça, né? Eu vou até soltar essa ideia, se ainda não tiver acontecido, né? Vou perguntar se alguém já cutucou de alguma maneira o poder público, porque isso eu acho que cabe, como ela tirou do ar, no caso do vídeo, né? Eu acho que não teria maiores consequências, mas esse materialzinho aí que Karine me enviou, do monstrinho de 3 olhos, né? Que eu olho para quem está a falar enquanto ouço, eu acho que a gente tinha que trabalhar para tirar isso de circulação.
sinceramente. Pois é, porque está em circulação. Ela tirou do ar do perfil dela, mas continua sendo utilizado nas escolas, né? Como a Karine falou. Não, mas é porque são dois materiais diferentes. Vai ser utilizado. Mas o que eu estou me referindo é a musiquinha colante, né? Que saiu aí nas redes. Já no contexto de denúncia, porque a gente faz isso, né? A gente cai nessa esparrela de algoritmo, né? A gente pega uma coisa que a gente quer criticar e dá visibilidade para ela, tem esse risco. Porque, por mais que a gente tenha medo do chat GPT como inteligência artificial, a inteligência artificial mais assustadora não é o chat GPT, são os algoritmos de redes sociais que já estão nos manipulando há anos. Porque como eles não podem lidar com a complexidade humana, eles simplesmente simplificam a gente, e a gente cai nessa todas as vezes. Todas as vezes, porque nós somos animais hackeáveis, né? Não sabíamos disso, agora sabemos, alguns fingem que ainda não sabem. Mas enfim. Gente, a gente precisa se despedir, senão fica longo demais, e nós já estamos autistando, né? Tudo bem que o podcast é para isso. Mas... Então, assim, queria agradecer quem nos acompanha online. Eu acho que cometi alguns erros técnicos dessa vez, que eu espero não cometer da próxima vez, embora seja possível que eu cometa, porque eu tenho déficit de atenção e fé. E cometerei os mesmos também, porque eu me esqueço que cometi. Mas, enfim, eu esqueci de divulgar o link nas redes sociais, né, o link público. Eu consegui fazer streaming para um link que eu já tinha definido, né? Então, esse link ele vai ficar sempre como sendo o link do próximo episódio. Então, dá para a gente divulgar ao longo da semana inteira o mesmo link, para a gente arrebanhar pessoas para a live. Então, eu acabei de mandar para vocês esse link. Acabei não, faz alguns minutos atrás, uns 20 minutos atrás, eu mandei para o Sávio, mandei para Karine, não sei se mandei para a Celi, porque ela está aqui na minha frente. Provavelmente não. Vou mandar agora, então, para a Celi. E aí vocês divulguem onde vocês tiverem influência, esse link, tá certo? Eu vou fazer, como eu fiz da outra vez, assim que tiver disponível, vou fazer o download e vou editar. Não gravei também áudio paralelo, assim, para fazer um negócio de alta qualidade, vai ficar uma coisa meio de início mesmo, tá? Na medida que eu for me familiarizando com as ferramentas, vai ficando mais profix, né? Ou seja, uma vez que o podcast ele não é datado, se você está ouvindo a gente, se a gente continuou com esse projeto, valorize, tá? Porque a gente se atrapalhou muito. Se você está ouvindo a gente agora no início, valorize, porque a gente se atrapalha muito. E se você está pegando esse negócio daqui a algum tempo e a gente já desistiu, não nos julgue. Não nos julgue, valorize, porque a gente se atrapalhou muito. A gente se atrapalhou muito, é um mote ótimo. Eu vou fazer uma música com ele. Muito bom. Então, gente, tchau, muito obrigado. Tchauzinho. Valeu, pessoal. Deixa eu tirar o online aqui. A Karine foi embora mesmo, né? Tchau, tchau.